Olá, calouro! Seja muito bem-vindo ao nosso curso. Eu me chamo Rodrigo Fortes e eu sou diretor do Colégio Politécnico Unicorp, um dos maiores centros técnicos do estado de São Paulo. Se você está aqui vendo esse vídeo, parabéns! Você está inscrito no nosso curso e é fundamental que você permaneça no nosso grupo de alunos lá do WhatsApp. Não silencie o grupo nem saia dele, porque é por lá que a gente vai te passar todos os links das aulas, materiais e tudo mais. Antes de começar, eu preciso te passar 3 informações muito importantes. A primeira é que esse curso é gratuito. Sim, você terá acesso a uma série de aulas e terá acesso a todo o conteúdo sem nenhuma restrição. As aulas são liberadas sempre às 19h30 da noite, no horário de Brasília, e elas ficam gravadas por 24 horas para você poder ver e rever com toda a calma e tranquilidade. Eu recomendo fortemente que você separe agora caderno e caneta, reserve um espaço aí na sua casa onde você possa ficar mais tranquilo para absorver o máximo de conteúdo possível. Esse é um compromisso que você tem com o seu futuro profissional. E não menos importante, saiba que sim, esse curso possui certificado e ele é opcional. A nossa certificação é reconhecida em todo o território nacional. O certificado comprova que você fez o curso, vai com seu nome, CPF e a carga horária do curso, que é de 20 horas. Quando você emite o seu certificado, automaticamente você recebe uma apostila digital completa desse curso. Para isso, cobramos uma taxa simbólica, mas não se preocupe. O certificado ele não é obrigatório. Todas as aulas elas são totalmente gratuitas. No grupo de alunos que você está lá no WhatsApp, tem os prazos de até quando você pode assistir às aulas e até que dia você pode emitir o seu certificado, caso queira a comprovação que fez esse curso, claro. Não sabemos quando haverá outra turma desse curso, por isso eu recomendo que você acompanhe as aulas sem deixar elas passarem batido. Esse é o compromisso que você tem com o seu futuro e eu e todo o nosso time acreditamos em você. Por isso estamos aqui desenvolvendo esse trabalho. É isso, calouro. Seja muito bem-vindo e boa aula para você. Salve, calouros! Sejam bem-vindos à nossa 4ª e última aula do nosso curso de papiloscopia forense. Essa aula é o encerramento do nosso conteúdo e eu tenho um recado para te dar. Se por algum motivo você perdeu as aulas anteriores, volta, porque elas vão sair do ar em breve. Então aproveita para reassistir as aulas, pegar o conteúdo, resumos, porque em breve não vai ter mais como você fazer isso e você vai perder o acesso a todo esse acervo de conhecimento que eu estou passando aqui. Bom, na aula passada eu mostrei práticas da papiloscopia no campo forense, mostrei como funciona a utilização do pó de carvão, como funciona a sua aderência na marca da digital. A gente bateu um papo sobre o luminol, a gente falou também sobre o método de utilização do iodo na papiloscopia e muito mais. Então, a base de como funciona a papiloscopia em objetos vocês já têm. Mas essa aula vai ser um pouco diferente. A gente vai explorar a coleta e reconhecimento de um indivíduo morto.
Sejam bem-vindos à necropapiloscopia e os seus métodos de identificação. Só complementando o conteúdo passado, calouros, teve um momento da aula que eu mencionei como funciona, o uso da ninidrina. E olha só, eu acabei por coincidência encontrando esse registro da Ludmila, perita papiloscópica lá do Rio de Janeiro, que ela fez a revelação da digital com cianoacrilato, um composto químico. Nesse caso, ela mesma colocou que foi um pouquinho em excesso, mas eu achei interessante trazer aqui para vocês verem o aspecto visual do uso dessa substância, tá bom? Porque às vezes a gente fala do uso dessas técnicas utilizando compostos químicos e fica um pouco vago na cabeça. Então eu trouxe, aproveitando que eu já tinha falado da ninidrina, embora não seja o mesmo composto, mas fica quimicamente mais ou menos assim, como vocês podem ver nessa imagem, tá? Então vamos meter marcha aí no conteúdo que a gente tem bastante coisa para falar. Calouros, por que necropapiloscopia? Por que não só papiloscopia? A necropapiloscopia, ela é um subcampo crucial da papiloscopia e ela se tornou um elemento central na identificação de vítimas após eventos principalmente catastróficos, eventos muito traumáticos. Obviamente, necros deriva do grego morto, e papiloscopia vocês já sabem, que é o estudo das papilas dérmicas. Então esse termo refere-se ao processo de identificação de pessoas, identificação de indivíduos falecidos, que já foram a óbito. Então principalmente em condições extremas, onde outros métodos não são eficientes, ou acabam sendo imprecisos. Eu falei também no começo desse curso aqui de papiloscopia que tem outras formas da gente fazer essa identificação de um indivíduo, Então, por exemplo, a parte da odontologia forense, então fazer o reconhecimento através da arcada dentária. A gente tem a antropologia forense, que já utiliza, ela é mais aplicável em situações onde a pessoa já passou por um processo de esqueletização, aquele cadáver já passou por todos os processos de decomposição até sobrar somente os ossos, e aí através dos ossos a gente consegue fazer uma análise mais detalhada para saber se aquele resto de ossada ali se pertence a uma mulher, mais ou menos a idade, se a pessoa teve alguma fratura durante o processo ali que ela estava fazendo a transição da vida para a morte. Então tem outras formas aí de fazer identificação, mas a papiloscopia ela é um recurso bastante preciso, principalmente em indivíduos aí que já foram a óbito, tá? Falando de um exemplo muito marcante da importância da necropapiloscopia, foi a tragédia do 11 de setembro, das Torres Gêmeas que aconteceram aí nos Estados Unidos. Então foi um evento literalmente catastrófico, teve muita destruição, a magnitude daquela destruição deixou muitos corpos desfigurados, os corpos ficaram irreconhecíveis, então isso tornou a identificação visual das pessoas ali quase praticamente impossível, Devido aos traumas, até usando, por exemplo, a odontologia forense, não dava para fazer o reconhecimento, Então, às vezes a pessoa sofria um trauma na parte do maxilar, quebrava dente. Então, a necropapiloscopia, ela foi um recurso ali fundamental para a gente estabelecer a identidade das vítimas, Nada mais difícil do que a família não ter notícia se aquela pessoa está viva, se está morta, ou às vezes até tem certeza que está morta, mas não encontrou o corpo. Então é um trabalho bastante delicado, Traz um conforto aí para as famílias, pelo menos, É importante também falar que essa especialidade ela não se limita apenas à recuperação de impressões digitais, mas também,
Inclui as impressões das palmas das mãos, dos pés, dependendo do estado do corpo e das partes disponíveis para o exame. Também tem isso, né? Às vezes num processo catastrófico você não tem todas as partes das papilas dérmicas aí para explorar, né? Então é um processo meticuloso, exige paciência, exige bastante habilidade. Então o especialista ali em papiloscopia, ele vai estar lidando com tecidos danificados ou até com tecidos decompostos, né? Porque nós, a partir do momento que a gente vai a óbito, vários fenômenos cadavéricos começam a acontecer, né? A gente chama de fenômenos abióticos. Então vai acontecendo a decomposição ali daquela pessoa. Então pode ser que corpos achados muitos dias depois, eles já estejam no estado avançado de decomposição, tá? Inclusive eu vou mostrar práticas aqui, vídeos também de como funciona a perícia papiloscópica nesses casos de decomposição muito avançada. Vocês vão ver aqui nessa aula, perfeito? Então o papel ali dos necropapiloscopistas, né, no pós 11 de setembro foi muito importante. Então teve várias técnicas ali que eles utilizaram, eles conseguiram trazer para várias famílias aí a identidade dos seus entes queridos, né, no meio daquele caos, no meio daquela devastação. E aí a gente vai começar a entrar agora nas práticas mesmo que são aplicadas pelo profissional da papiloscopia. Antes, eu só preciso fazer um adendo aqui. Falar da influência dos processos de decomposição na necropapiloscopia, tá? Então, identificar pessoas por meio da necropapiloscopia é um negócio complicado, porque o corpo, como eu já disse, ele está sujeito a vários estágios de decomposição, tá? Tudo isso atrapalha a coleta e análise das impressões. Então, vamos falar de alguns cenários aqui juntos, tá? Corpos em decomposição aquática. Então, quando o corpo é encontrado dentro da água, né, pode ser um rio, por exemplo, os desafios ali são muito grandes. A decomposição na água, ela é muito acelerada do que você observar uma decomposição fora desse ambiente. Por quê? Porque na água a gente tem uma ação acelerada por causa dos organismos aquáticos que tem lá, né? As condições úmidas também que favorecem a proliferação bacteriana. Então, os dedos, né, em particular, eles sofrem um encharcamento, então fica bem encharcado. Isso escurece, né, as linhas de fricção, que são as nossas papilas, pode destruir essas linhas de fricção e pode tornar o reconhecimento dessas impressões digitais quase impossível, principalmente se tiver peixes, né? Se tiver crustáceos também. Então nós temos aí, quando a gente fala de ambiente aquático, a gente tem vários animais que se alimentam de tecidos decompostos, né? Então, eventualmente você pode pegar ali um cadáver faltando pedaços, né? Porque tudo isso vai servir de alimento, né, para os bichinhos que estão ali em volta, principalmente crustáceos, né? Que a gente conhece eles como baratas do mar. Então, em suma, é isso. Outro desafio também os corpos carbonizados. No caso de corpos carbonizados, aquela alta temperatura danifica seriamente e pode chegar até a destruir essas impressões digitais. Só que se a carbonização não atingir a camada germinativa da derme, aí é possível que a gente consiga coletar alguma informação, né? Que alguma informação seja recuperada usando técnicas especializadas, como a hidratação da pele, né, seguida do uso de reagentes químicos. Então a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Inclusive bem no começo da aula. Terceiro desafio: corpos em decomposição avançada. Quando um corpo é encontrado muito tempo após a morte, o grau de decomposição ele pode variar dependendo do ambiente e das circunstâncias, tá?
Só que em estágios avançados de decomposição, a pele pode ficar severamente desidratada, ela pode estar decomposta também, então tudo isso dificulta a recuperação dessas impressões digitais. Rodrigo, como assim? Dependendo do ambiente. Calouros, em climas mais temperados, naturalmente, nós temos um processo acelerado de decomposição, né? Nós vivemos em um país tropical, embora na parte sul do nosso país seja naturalmente mais fria, né? Na parte norte, nordeste é mais calor, é mais quente, então são cenários diferentes que vão impactar diretamente no processo de decomposição daquele cadáver. Os fenômenos abióticos, eles são influenciados pelo ambiente do qual aquele corpo está, né, passivo ali dos fenômenos no geral. Então, calor, umidade, sol, chuva, frio. Então, quanto mais ameno o ambiente, mais devagar vai ser o processo de decomposição, tá? E a gente tem um quarto ponto aqui também, que são os corpos que já estão em estado de mumificação. Rodrigo, mas mumificação não é um processo que é feito artificialmente? Né? O pessoal lá do Egito Antigo não fazia a mumificação? Pois é, só que existe, calouros, o que nós chamamos de mumificação natural. Ela resulta na dessecação do tecido. Não vai confundir com dissecação. Dissecar um tecido é uma coisa, dessecação de tecido é outra, é quando o tecido fica seco. A gente chama de dessecação, tá? Então não tem a letra I. Então fica bastante seco mesmo. E isso, né, essa dessecação atrapalha, torna a pele quebradiça. Então isso tudo pode dificultar a recuperação das impressões digitais e proporcionar danos a elas. Vamos dar um exemplo prático aqui. Pessoal que utiliza muito as mãos para trabalho manual, né? Trabalho em linha de produção. Você pode perceber que quando você tem um calo, qual que é a primeira ação que o seu corpo tem? A primeira reação, aliás, ele faz aquela pele, um calo nada mais é do que uma região que tem a pele bastante comprimida. Só que ele vai empurrando, principalmente o pessoal de academia que treina, e eu falo por mim, quando você pega muito forte em um aparelho, né, vai fazer um supino, por exemplo, né, uma remada, aquela pele ela fica danificada. Então, naturalmente, ela fica seca, né? Cria-se um calo ali. Então, essa estrutura do calo, ela coloca aquela pele morta para cima e aí a pele fica quebradiça. Então, por isso que a gente tira aquela pele, né? Então, é uma reação natural que o nosso corpo tem. Então, quanto mais seco, quanto mais desidratado aquela pele, mais quebradiça ela fica. E aí sim, a gente vai falar dos processos de hidratação em cima da derme e da epiderme também, se for o caso, tá? Então, para cada um desses casos, a gente tem alguns artifícios, a gente tem algumas técnicas ao nosso favor. Vocês vão conhecer algumas delas aqui, inclusive as mais utilizadas. Eu fiz o favor de separar as técnicas que são mais práticas aí no mundo da papiloscopia, da necropapiloscopia, o que é mais utilizado no laboratório. Então a gente vai ver juntos, tá? A necropapiloscopia em indivíduos, em pessoas carbonizadas, é bastante difícil à primeira vista. Por quê? Porque existe uma dificuldade de coletar uma impressão digital de qualidade, né? Só que dá para fazer a recuperação de uma digital, de um cadáver que foi carbonizado, dá para fazer. A gente tem várias técnicas, tá? Por exemplo, uma das técnicas é o waterboiling, ou fervura em água. Então o processo consiste em submergir a mão ou o dedo carbonizado em água fervente durante um período de tempo controlado, tá? Esse procedimento permite a hidratação e expansão da epiderme carbonizada. Lembra que eu falei o que é derme e epiderme? Então, derme e epiderme são as duas camadas da pele. Hipoderme já é a camada embaixo que
compõe um pouco de gordura, tá? Então, essa técnica, ela revela a derme subjacente que contém o padrão original das impressões digitais. Então, depois disso, né, o profissional da papiloscopia ele tem que manipular delicadamente a pele para conseguir capturar essa impressão. Lógico que antes de um perito papiloscópico passar para essas técnicas, né, seja a técnica de waterboarding ou seja técnicas químicas também que eu vou mostrar aqui para vocês, primeiro ele avalia o estado da pele e aí depois ele vai buscar fazer a coleta. Eu vou rodar um vídeo aqui para vocês prático dessa vivência por um profissional da papiloscopia justamente em um corpo carbonizado. Aqui é um vídeo completo, tá? Então vou colocar para vocês apreciarem que antes de qualquer coisa, antes de tirar o quirodáctilo, vocês já aprenderam que é quirodáctilo na aula passada comigo. Então antes da gente fazer a remoção do quirodáctilo, a tentativa de reidratação, primeiro vamos entender se dá para coletar ali direto do cadáver, né? Então qual é o POP, o procedimento operacional padrão do papiloscopista? Vai aparecer no vídeo aí, olha só. Ocorre esse fenômeno, mas na maioria das vezes punho fechado. Nessas situações, muitas vezes a epiderme fica preservada na parte interna dos dedos. Muitas vezes, invariavelmente, se nós fizermos uma incisão e fizermos um processo de reidratação, a gente pode conseguir recuperar fragmentos de impressão digital. Não há que se exigir que a excisão seja feita nos locais corretos nesses casos. Aqui, por mais estranho que possa parecer, eu tenho ainda a derme preservada e eu posso hidratar ao ponto de recuperar a impressão digital. Mas neste caso, eu tenho a mão direita praticamente preservada, por mais absurdo que possa parecer para um leigo. Mas para um perito em papiloscopia, ele só pode dizer que não tem condições depois de esgotar as possibilidades nesse caso. A mão esquerda, nesse caso, nós podemos observar que ela não ficou toda contraída, mas não houve queima total. Há partes que podem se preservar, preservadas com queima. Nós temos aqui, ó, ao palpar, perceber que a epiderme está se soltando. Vou fazer uma incisão só para comprovar. Aqui eu tenho toda a epiderme do polegar, que eu posso recuperar na face externa ou na face interna, a coleta. Então eu tenho aqui o polegar esquerdo. Eu vou colocar no potinho devidamente identificado. Pega para mim. Polegar esquerdo. Eu já faço isso desde o início para evitar que haja confusão depois em relação a qual dedo se refere qual o material retirado. No indicador eu já não tenho tanta mobilidade, mas eu posso perceber que ainda tem epiderme. Então eu vou fazer a excisão na falange proximal, aqui seria a falange distal. Estou fazendo a excisão na falange proximal. E juntamente, durante o processo de limpeza, eu vou conseguir fazer a retirada da epiderme, que como vocês podem observar, também está fácil de ser retirada, mas ela está bastante prejudicada pelo processo de combustão. Ó. Vou guardar no dedo, no corte correspondente.
Aqui também eu tenho destacamento da epiderme, mas por causa da posição do dedo, vou proceder à excisão para poder fazer o destacamento sem correr o risco de perder o material. Ó, dedo médio esquerdo, destacamento espontâneo da luva epidérmica. Aqui eu posso trabalhar tanto na luva epidérmica quanto na derme. Uma riqueza para um perito papiloscópico, que não pode ser desconsiderado. E aí, professor, daqui não dá para tirar mais nada, não? Dá não, aqui, né? Eu posso fazer a excisão desse dedo, caso a epiderme coletada não permita coleta, não permita um bom confronto, uma boa coleta. O que eu posso fazer aqui? A excisão do dedo e recuperar a impressão digital aqui na derme, porque a epiderme eu já destaquei. Então, a principal, então, é a epiderme. É a que a senhora tirou. A pele, a primeira pele, digamos assim, é a epiderme. Não conseguindo na epiderme, a gente vai trabalhar na derme. E a senhora costuma achar o resultado positivo, se tiver registro? Se havendo registro e material para confronto, a possibilidade de êxito é praticamente 100%. Lembrando que a papiloscopia ainda é o meio mais rápido de se chegar à identidade de alguém. Num cadáver em putrefação, eu não estaria tendo essa dificuldade no manuseio do bisturi, porque o dedo não estaria com essa dificuldade, com essa rigidez toda. Também aqui eu posso trabalhar com a derme, que ela está perfeitamente, ó, vocês podem observar, ela está solta. Eu vou fazer uma incisão para vocês observarem. Eu posso fazer a retirada fazendo essa incisão aqui, ó. No entorno da unha, porque a unha está fixada. Faço a excisão. Também aqui, ó, a possibilidade de trabalhar a epiderme ou a derme. Aqui é a derme. E essa aqui é a epiderme. Aqui é epiderme. Entendi. E nesse caso aí, professora, a senhora vai conseguir, se a senhora conseguir, se ele tiver identificação, a senhora conseguiria fazer um laudo dele em quanto tempo? A senhora ia gastar assim para chegar ao resultado positivo? Neste caso, em que as impressões estão parcialmente preservadas e havendo material para confronto, o laudo é feito em menos de um dia. Muito bom. Outras informações que esse cadáver poderia fornecer a um perito. Dá para identificar o sexo, se não está difícil em relação ao sexo. Tem outra característica muito interessante, que caso não fosse possível a papiloscopia, o próximo passo, o próximo meio de identificação que seria utilizado, a dentição, por exemplo. Nós podemos observar que com um exame apurado por um antropologista, ele vai verificar a dentição desse cadáver, que dá para ver que tem dentição inferior e superior. É só observar no exame detalhado, dá para verificar, inclusive, uma possível falha dentária que ele venha a ter aqui, que pode ter sido causada ou não pelo acidente, mas pela dentição. Né? No caso aí entraria a odontologia forense e as outras possibilidades de identificação. O objetivo desta ilustração, dessa filmagem, foi mostrar que eu não posso simplesmente olhar um corpo de longe e
escrever na minha planilha, sem condições técnicas. O perito que usa a perícia com amor, ele só diz que não tem condições depois de tentar. E as tentativas geralmente dão bons resultados. Obrigada. Então, agora sim, depois que vocês viram a profissional de papiloscopia, né, que fez toda aquela análise, ela entendeu o estado que a derme e a epiderme estavam, aí sim ela vai partir para os processos químicos caso não tenha sucesso na coleta. Como ela mesma disse, um perito não especula se vai ser possível a realização da coleta necropapiloscópica. Ele faz na prática, até se esgotarem todas as possibilidades, tá? E aí, quando é possível, a coleta fica mais ou menos igual dessa imagem. Vocês estão conseguindo observar? Lógico que aí não é um corpo carbonizado, né? Mas já serve como um exemplo aí para vocês verem a diferença quando dá para coletar diretamente ali do cadáver quando está em bom estado de preservação as papilas dérmicas, beleza? Então, dando seguimento, vamos mostrar a técnica do waterboiling que eu mencionei antes do vídeo, que nada mais é do que causar um eriçamento, sabe? Gato quando fica eriçado. Então, eriçado é quando fica arrepiado, né? Então, é um arrepiado que acontece ali, um arrepio que acontece nas papilas dérmicas. Então, olha só esse vídeo aqui da técnica de waterboiling. Você vai fazer a imersão do quirodáctilo ou da peça, né? Tem vários sinônimos. Falange distal por 3 segundos. 1, 2, 3. Pronto. Aí já houve o fenômeno do eriçamento da papila dérmica. E agora você vai secar. Aí para secar você pode pegar o papel toalha, né? Que é esse aqui, ó. E aí você coloca aqui. Tá cheio de... É super eficiente para secar, tá? Faz assim, ó. Já tá secando. Pronto, já está pronto para o entintamento. Você também pode fazer o empoamento para fazer a microadesão, a técnica da microadesão. Pois é, calouros, então existem várias técnicas e várias formas de fazer essa coleta, de conseguir reidratar a pele, utilizar compostos químicos também, e nesse momento eu vou explorar um pouco mais isso, tá? Então vamos falar, primeira coisa, do dessecamento e reidratação na necropapiloscopia. Então, o dessecamento e a reidratação, elas são processos comuns no campo da necropapiloscopia, principalmente quando a gente lida com corpos em estados avançados de decomposição ou em situações em que os tecidos foram severamente danificados. Então, o que é o estado de dessecamento? O que causa o estado de dessecamento? É quando a pele ela perde quase totalmente a sua umidade e aí ela fica seca e quebradiça. Então, a exposição ambiental pode influenciar. Então, às vezes o corpo é encontrado nesse estado porque ficou no sol, ficou no vento ou em um ambiente árido. Então tudo isso causa uma rápida perda de umidade na pele, tá? Pode ter causado a mumificação. A dessecação do tecido, ela é uma parte do processo de mumificação natural. Então a umidade ela é lentamente extraída dos tecidos e vai preservando eles, né? Só que por mais tempo, só que vai tornando eles, como eu disse, quebradiço. E aí o último é a decomposição. Em estágios avançados de decomposição, a pele vai perdendo também a sua umidade e ela vai se tornando dessecada, principalmente em condições não úmidas, tá? Então o dessecamento, ele contrai a pele.
E aí, isso expõe as cristas papilares que estavam anteriormente obscurecidas, tá? A pele dessecada, ela se torna frágil e aí que a gente faz o processo de reidratação, tá? Então essa reidratação, não é só para deixar a pele molhada, não é isso. A reidratação, ela é utilizada para restaurar a flexibilidade da pele dessecada. Quando a gente, como vocês já observaram em alguns vídeos aqui, quando a gente vai fazer a coleta da digital, principalmente num cadáver, a gente pressiona ela, né, na tinta para passar, para transmitir, né, para coletar o padrão da papila dérmica, certo? Então, em resumo, ela fica flexível novamente. Não tem risco de quebrar, de ficar um pedaço da pele ali no papel, tá? Essa reidratação, calouros, ela pode ser feita usando várias substâncias, soluções salinas, pode ser glicerina ou outros agentes hidratantes, tá? Lógico que o profissional que está aplicando esse procedimento, ele evita qualquer dano adicional da pele, perfeito? Aqui eu vou colocar para vocês exatamente o exemplo do caso de mumificação que eu mencionei. Nesse vídeo a gente tem um dedo que foi mumificado e aí foi feito 7 dias de tratamento em solução de ácido acético a 10%. Então a gente chama essa técnica de microadesão. Dá uma olhada nesse vídeo que vai mostrar a prática aqui para você. Bom, calouro, então fora essa técnica, nós temos também o método de Laszlo na necropapiloscopia. É uma técnica húngara e lógico que ela é muito importante, né? O nome dela se deriva do cientista que desenvolveu e ela ajuda, né, a revelar as cristas papilares da pele que sofreu desgaste ou essa bendita decomposição também, tá? Então, quais são as vantagens do método de Laszlo? A gente pode fazer a recuperação dos detalhes. Então, mesmo em situações onde a crista papilar parece irrecuperável, esse método traz esses detalhes importantes, tá? E ela é uma técnica bacana porque ela é simples. Então, ela não exige o uso de equipamentos sofisticados, né? É uma técnica muito acessível. Então, como que é o processo do método de Laszlo? Primeiro, a gente faz a imersão, né? A área de interesse, geralmente os dedinhos, é imersa em uma solução com acetona a 60% e pode ser de um período de 1 a 2 horas. Rodrigo, como que eu sei se eu deixo 1 ou 2 horas? O profissional tem feeling para isso, né? Então, depois de 1 hora ele vai ver qual é o estado, ele vai retirar, vai avaliar e aí sim ele define se deixa mais 1 hora ou não, tá? Qual que é a função da acetona nesse método? A acetona ela ajuda a amaciar e hidratar a pele, então vai preparar ela para o próximo passo. Depois disso, após essa imersão, calouros, a pele ela é macerada com uma escova. Esse processo deve ser feito com cuidado para não danificar as cristas papilares, tá? Então essa maceração, o que é uma maceração? Nada mais é do que você remover a camada da pele que está ocultando as cristas, tá? Então é como se fosse um tipo de giz, vamos dizer assim, né? Um tipo de parafina, na verdade. Giz não, né? Um tipo de parafina que atrapalha. Então isso remove essa camada que está ocultando as cristas papilares, perfeito?
Então, as cristas elas vão se tornar visíveis após esse processo de maceração, e aí sim elas podem ser fotografadas ou analisadas diretamente com um microscópio. Então, lógico, pode ser necessário também o uso de técnicas adicionais de coloração ou iluminação para melhorar ali a visualização, tá? Então, é uma técnica bastante interessante. E fazendo um adendo aqui para vocês, em muitos casos, devido à decomposição, como eu já disse aqui, ambiente úmido, exposição a altas temperaturas, ação de micro-organismos na epiderme, tudo isso pode fazer ela ser deteriorada. Então isso leva a uma perda da definição das cristas papilares, né? E pode acontecer de um fragmento dessa impressão digital se perder. Então às vezes a gente tem o quirodáctilo todo, né? Conforme vai passando por essa decomposição, pode ser que sobre só um pedaço. Então na tela aí no slide vocês estão vendo justamente um pedaço dessa papila dérmica, tá? Muita gente pensa que esse cenário que eu estou falando aqui limita muito o trabalho do papiloscopista. Só que o papiloscopista é um cara especialista nesse estudo das impressões digitais. Então ele tem a habilidade de até pegar um pedaço pequeno de pele, né, e encontrar a digital completa. Esse processo ele envolve o exame das minúcias. Lembra que eu falei na aula passada o que são minúcias, né? Então, minúcias são as características únicas, são características particulares encontradas nas impressões digitais. Então, essas minúcias elas podem incluir pontos específicos, né? Como bifurcações, também falamos isso na aula passada, terminações nas linhas das digitais. Então, essas características únicas podem corresponder a uma impressão digital que já está registrada lá no sistema. Então, com um pedacinho de uma digital, pode dar um match para uma digital maior. E aí, lógico, eles vão ver a digital maior, vai ver se é compatível, legal, é compatível? Tá, essa pessoa, ela está desaparecida? Né? Essa pessoa, ela está presa? Para saber se corresponde, né, às características ali. Então, às vezes pode ser o cadáver de um bandido, né? A gente não sabe. Então, é por isso que tem que realmente sempre fazer esse confronto, tá? O confronto das minúcias é uma tarefa difícil, é uma tarefa bastante meticulosa, exige experiência e conhecimento bem profundo em papiloscopia. Então, a gente utiliza tecnologia bastante avançada, né? Tem as técnicas manuais também, mostrei isso na aula passada. Então o papiloscopista ele compara a amostra disponível com as impressões digitais registradas naquele banco de dados. Mesmo um único fragmento pode ser suficiente para estabelecer essa correspondência, tá? Aí na tela de vocês está aparecendo a digital que foi coletada e o profissional ali está fazendo confronto com a digital que está cadastrada no sistema. Vocês vão ver que tem um monte de risquinho com número ali. O que é aquilo? É as minúcias que já estão pré-registradas ali no sistema, tá? Já foram. Então tudo isso facilita o confronto dessas minúcias do que tem no sistema com o que a gente está confrontando ali, beleza? Deixa eu dar uma lubrificada na garganta. Aí, calouros, continuando aqui a nossa saga de práticas, a gente tem também o uso de hidróxido de potássio, que pode ser utilizado na revelação das impressões digitais. E a gente chama de método de Guedes, tá? O método de Guedes é uma técnica muito significativa na necropapiloscopia, porque às vezes as digitais estão protegidas por uma camada endurecida de queratina, tá? Olha só, como que funciona esse processo de Guedes? A gente também faz a imersão
só que a gente vai fazer imersão na solução de hidróxido de potássio. Então isso vai ajudar a soltar a camada de epitélio. Olha que nominho complicado, né? Então isso facilita a remoção sem prejudicar a camada de queratina que está subjacente. Rodrigo, o que é epitélio? Que diacho é isso? Calouros, epitélio é um tipo de tecido que ele reveste a superfície do nosso corpo e certas cavidades internas também, tá? Então, o epitélio, ele é composto de células muito juntinhas uma das outras, né? E aí forma uma camada. Então, essa camada de células da epiderme, né? Onde os padrões das cristas papilares são encontrados. Então, a gente faz a remoção do epitélio. Após essa imersão, esse epitélio é cuidadosamente removido, né? E a gente precisa fazer isso com cuidado para garantir que a camada de queratina não seja danificada. Aí vem o exame da queratina. A camada endurecida de queratina que protege as impressões digitais, ela é revelada. E aí, mesma coisa, procedimento padrão. Ela pode ser fotografada ou passar por alguma análise posterior, tá? Então, tem a questão de concentração da solução também. A concentração desse hidróxido de potássio, ela tem que ser monitorada, né? Porque uma concentração muito alta pode danificar a queratina da pele, perfeito? Então pode ser utilizado também para casos de decomposição avançada, também pode ser utilizado em casos de corpos carbonizados, perfeito? Agora, passando para uma outra técnica aqui, que é o tratamento prolongado com ácido acético. E aí a gente faz uma injeção para reconstrução do tecido e, em resumo, né, essa técnica específica, ela é feita quando a estrutura do tecido está muito comprometida, né? Aí nós temos o tratamento com ácido acético, tá? Para conseguir, inclusive tem uma técnica de microadesão que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas o que é esse tratamento com ácido acético? Basicamente a gente faz a imersão, né, do tecido ali que a gente tem interesse no ácido acético pelo período de 7 dias, pelo período de uma semana, perfeito? E aí a gente tem outras técnicas paralelas que podem ser utilizadas também. Fazer uma injeção para reconstrução do tecido, né? Então essa injeção ela reestabelece a forma dos sulcos e das cristas. Tem a microadesão, que aí a gente já utiliza microscópios, né? E outros equipamentos também especializados para fazer essa bendita da microadesão, para finalizar a preparação das impressões digitais. E essa técnica ela tem que ser executada, lógico, né, por pessoas altamente treinadas, porque exige um entendimento profundo de química e também de anatomia. O tempo de imersão no ácido acético ele deve ser bastante monitorado, ele deve ser bem observado para evitar danos adicionais aí no tecido, tá? E essa técnica ela pode ser utilizada principalmente na identificação pós-desastres, né? Então, às vezes a pessoa foi a óbito devido a incêndio, terremoto, às vezes os corpos podem estar expostos em condições extremas, né? Tudo isso dificulta a identificação convencional. Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora um exemplo nítido do uso dessa técnica na prática, perfeito? Então, vamos lá. Vai rodar o vídeo e olha só. Aí nós temos, olha que incha, né, o dedo. Vocês percebem que ele ficou inflado. Aí faz a limpeza da camada superficial da pele para tirar detritos, qualquer sujeira que tem ali. Provavelmente está úmido, por isso que está passando papel toalha. Faz
a utilização aí do pó, né, para fazer a coleta da digital. Olha só que legal. Feito. Olha só a digital toda. Praticamente, né, super preservada. Então, aí seria a prática dessa técnica. Lógico, calouros, que vocês viram ali que está sendo utilizado com auxílio aí de uma seringa. Pode ser feita inserção de ar só para inflar as papilas dérmicas. Pode ser feita a aplicação também de glicerina. Pode ser feito também a aplicação de água. É que a água ela já tem uma densidade diferente, né? Quando a gente faz a inserção de glicerina, ela vaza com menos facilidade pelo buraco que foi feito ali pela agulha. Então, água, já se você for utilizar água, né, você precisa colocar uma fita para preservar o máximo possível aquela água internamente ali na estrutura do quirodáctilo, tá? Nós temos aqui também, fora essa, a técnica mais famosa de todas, né, que eu acho que talvez a maioria de vocês já pelo menos tenha ouvido falar, pode ser que não tenha visto na prática, mas já ouviu falar, que é a técnica da luva cadavérica. Então, a luva cadavérica, ela é aplicada quando as impressões digitais estão muito difíceis de ser coletada direto ali do cadáver, né? Mesma coisa. Talvez por causa de uma decomposição avançada, ou o tecido já está muito danificado. Então, como que a gente faz? O objetivo dessa técnica, né, da luva cadavérica, é a gente isolar a pele que contém as impressões digitais. Então, a pele do dedo do cadáver é cuidadosamente removida, e aí isso mantém intacta a estrutura das cristas papilares. E aí, o profissional da papiloscopia, ele faz a colocação dessa pele na mão dele. Com o objetivo do quê? Com o objetivo dessa pele se ajustar na mão dele, né? Porque ele é o examinador. Então, ele vai fazer com que as impressões digitais fiquem visíveis. Então, ele coloca essa pele removida na sua própria mão, como se estivesse vestindo uma luva. Daí que vem o nome, né? Luva cadavérica. Então, com a pele posicionada na mão, a impressão digital é coletada usando os métodos tradicionais, método de entintamento tradicional, tá? Pode ser o pó, pode ser a tinta mesmo, que passa lá com o rolinho que vocês já viram também. Inclusive a gente viu isso na aula passada, se eu não me engano. E aí a luva pode ser completa ou não, né? Então aí nessa imagem que está aparecendo no slide, a gente tem, né, os dedos aí na mão do examinador, mas pode ser que coloque toda a estrutura palmar daquele cadáver na mão também, perfeito? Essa técnica ela exige alguns cuidados, né? Ela exige delicadeza para você não rasgar essa pele, principalmente porque a pele, se ela já está se destacando, é porque ela já está no processo de decomposição avançado bem grande, né? Então tem uma questão de biossegurança também. A gente tem que tomar bastante cuidado para colocar aquilo na nossa mão por questões de contaminação, tá? Então também é muito útil em caso de desastre massivo, onde outras técnicas falharam, né, devido ao estado de decomposição aí dos corpos. E, em resumo, é isso. Eu vou mostrar para vocês aqui uma prática real desse caso de luva cadavérica. Dá uma olhada nesse vídeo aqui que vai aparecer para vocês. Olha só. Realização do procedimento de luva cadavérica pelo auxiliar de necrópsia Jefferson. Está colocando a luva na sua mão para identificação das digitais do morto, né, do cadáver, passando
os elementos para tirar as digitais. Esse é um procedimento altamente especializado, realizado pelo Instituto Médico Legal. É tirado toda a pele do indivíduo morto e realizado a datiloscopia, enviado para o Instituto de Identificação de São Paulo. E bom, calouros, por fim, né, selecionei algumas imagens aqui para mostrar para vocês. Nessa imagem primária, a gente tem toda a estrutura palmar do cadáver. A gente já consegue observar uma coloração mais amarelada, né? Então, nitidamente é um cadáver que já está no processo de decomposição muito avançado. Na segunda imagem, a gente tem aí o profissional da papiloscopia que fez o procedimento de luva cadavérica, está fazendo o entintamento. Aí nessa terceira imagem é o estado que ficou, né, na parte palmar. Então era uma mão bem grande, porque a gente consegue ver as sobras de pele, principalmente na região anelar ali. E por fim, nessa última imagem, a coleta belezinha. Olha só, parece até que é uma digital de uma pessoa sadia que está viva, mas não é. É de um cadáver, beleza? Então, calouros, essa aula foi dedicada única e exclusivamente, por isso, né, que é uma aula um pouquinho mais curta, mas as práticas, as técnicas da vida real da papiloscopia. E com isso nós encerramos a nossa temporada do curso de papiloscopia forense. E, né, dando mais um recado aqui, você tem a oportunidade agora, nesse momento, de fazer a aquisição do seu certificado de 20 horas, que é reconhecido em território nacional, comprovando que você não só esteve aqui nas aulas, mas estudou comigo também, né? Então esse certificado tem a carga horária de 20 horas, é reconhecido em território nacional, serve como horas complementares também para a sua faculdade, a sua universidade, se você estiver precisando dessas horas curriculares. E lógico, né? Você vai ter uma comprovação aí que vai ser muito eficaz para o seu currículo, vai enriquecer o seu currículo, lembrando que o certificado tem um custo único e fixo de R$ 39,00 e nada mais além disso, você só paga uma única vez. Então, calouros, agradeço vocês terem passado essa temporada de 4 aulas aqui comigo. Sei que vocês todos deixaram alguma coisa de lado para estudar, com esse objetivo mesmo de aprendizado, né, de ampliar a mente, a instrução de vocês, e com certeza eu vejo vocês num próximo curso desse mundo forense. É isso, calouros. Forte abraço e até a próxima.